tema. O tema de nosso estudo de hoje é Studying with Technology, ok? Studying with Technology. Estudando com a tecnologia, né? Isso, muito bem. Estudando com a tecnologia. Tá bom? E aí, enquanto a gente vai debatendo a respeito desse tema, nós vamos... Desculpa, o meu fone caiu. Enquanto a gente vai desenrolando esse tema, a gente vai desenvolvendo outros assuntos que acabam estando ligados com esse tema, tá bom? Então, nós vamos trabalhar ainda Cognate Words. Cognate Words significa palavras cognatas, ok? Vocês já ouviram falar em palavras cognatas? Não. Não? Já. Ok. São tipo palavras que a gente tem que decifrar, algo tipo códigos. Pronto. Eu nunca ouvi falar, não. Vamos... Ótimo, mas a gente vai ver hoje, tá bom? E quem já viu vai acabar revisando. Não, tipo, eu já ouvi falar, mas eu nunca vi na prática. Ok. Vamos trabalhar também com Registration Forms, ok? Que são formulários de inscrição. É quando eu preciso fazer a inscrição, por exemplo, para um determinado curso. Como é esse formulário em inglês? Então, hoje nós vamos ver na prática como funciona isso, ok? Vamos trabalhar também com infographics. Provavelmente vocês já viram algum infographic, que é a mesma coisa de infográfico, é um tipo de texto muito parecido com o mapa mental. E vamos também recognize effect humor and irony, ok? Nós vamos reconhecer efeito de humor e também efeito de ironia dentro do texto, tá bom? Então, a nossa aula de hoje ela é basicamente de leitura e compreensão textual. E aí, dentro dessa leitura e compreensão textual, nós vamos trabalhar todos esses conteúdos, tá bom? Então, vamos aí à nossa próxima tela. Quais são, pessoal? Nós estamos aí em período de pandemia, com ensino remoto, distanciados, infelizmente, não é isso? E aí a gente tem que estar dando aula assim de forma remota, assistindo aula de forma remota. E eu pergunto para vocês quais são os desafios e os obstáculos atuais para os estudos por meio da tecnologia. Quais são os desafios... Estudos em geral ou da matéria? No geral, quais são os desafios, obstáculos que vocês têm enfrentado para estudar com as tecnologias? Internet ruim, eu vi aí... Celular descarregar. Celular descarregando, às vezes a bateria não pra mim, muito porque eu sou muito... Dá vontade de jogar na parede, às vezes, mas tá tudo bem, tá ligado? Eu sou muito alheio. Algo tem que ser assim, muito bom pra me fazer prestar atenção. Às vezes é complicado, né? Para prestar atenção durante muito tempo. Às vezes descarrega no meio da aula, é verdade. A dificuldade de aprendizagem é maior, dá sono, isso é verdade. O que mais? Tem algum outro obstáculo? Assim, querendo ou não, acaba sendo menos dinâmico. Acaba sendo menos dinâmico, é verdade. Perca de foco, é verdade. Por que essa perca de foco? É porque na casa tem várias outras distrações, o próprio celular que você tá mexendo. Você pode sair, minimizar o Meet e continuar escutando, como se fosse fingindo, tá ligado? Tipo, tá vendo a chamada e do lado aparece lá a notificação do Zap Zap. Pronto. Então, Droga, Luiz, você me contaminou com tá ligado? Então, tem muitos obstáculos e muitos desafios. Sim, amigo, é um caminho sem volta. Estudar com as tecnologias, mas como o nosso colega falou aí, é um caminho sem volta, certo? Na verdade, quando a gente voltar para o ensino presencial, esse ensino remoto ele já vai estar inserido no nosso contexto, pessoal. A gente vai acabar tendo aulas presenciais, mas a gente vai ter algumas coisas ainda no modo remoto. É pior que conjuntivite, ok. E aí, observem agora a nossa próxima tela. O que vocês conseguem perceber aí nessa tela? O que lhes parece?
Os alunos estudando, lendo livro, essas coisas. Parecem ser alunos estudando, né? E dá para Exatamente, alunos focados ali estudando. focados, né? Será que eles estão aí tendo alguma aula de inglês? Parece que estão escrevendo um texto, sei lá, a Parece menina aí da estarem frente. escrevendo um texto, né? Como é que vocês sabem que Estão estão estudando um estudando? texto, sei lá. Como vocês sabem que estão estudando? Eles Porque estão dá Tá pra... parados concentrado. no ambiente escolar, então, logicamente. Exatamente. Ainda mais com concentrado. Um farda ambiente também. parece com escolar, uma farda, uns materiais escolares, uma folha, Isso, e eu tudo em coloquei. um padrão assim, cheio de pessoa. Verdade. Eu coloquei essa imagem aí de propósito, inclusive eles fardados, com farda da escola profissional, viu, pessoal? Justamente para ficar melhor de vocês perceberem aí. E aí nós vamos começar, então, fazendo, fazendo uma leitura de um texto aí, que esse texto foi um texto visual, ok? E aí vamos responder algumas coisas a respeito dessa imagem. In the picture, I can see, ou seja, na foto eu posso ver. Vamos marcar aí o que a gente pode ver. In the picture, I can see student. Sim. Sim. Ok. Worker. O que seria worker? Trabalhadores. Trabalhadores? São Eu trabalhadores? acho que não. Não, eu não sei se são Como você trabalhadores, mas eu acho que são estudantes. Parecem ser como se apenas fosse estudantes, né? Então nós não vamos marcar essa. Aí depende. Exatamente. Esse é o ponto. Parece ser apenas estudantes. Isso. School supply. Sim, sim. O que O que é O que é seria isso? O que é supply? isso? O que é isso aí, professor? School supplies. material escolar? Ah, sim, tem. Sim, aí sim. A gente pode ver lá na foto algum material escolar? A lapiseira lá e E da o menina caderno, lá, eu acho. o estojo. Isso. É O isso aí próprio mesmo. computador ali é usado como material escolar. Isso. Teachers. Não, a gente Não. Não dá para Só ver, não os dá para professores ver não se tem aparecem lá, algum não. professor na sala, né? Não dá para ver, verdade. Computador é meio óbvio que tem, né? Então. Filters. Então é só marcar ali, meio óbvio. Isso. Muito bem. É bom trabalhar com uma turma assim participativa, viu, pessoal? The students are. Os estudantes estão practicing sport. Não. Tem ninguém jogando FIFA? Pratiquem de esportes, não. Aí Eles você, estão né? taking Aí computer também, né? class. Aí também está muito óbvio que não, né? Browsing social network. Não, eles não estão mexendo nas redes sociais. Não, E o rede que é? social não. Ah, tá Isso. estudando. Então vem Ah, vídeo tá no mexendo social nas redes Dá do para sociais, ver então não tá lá. claramente que não é rede social que eles estão o que eles estão acessando, não é isso? Playing games. Também não. Não. Pela imagem Não também estão não jogando, deixa não. claro que Game eles de estão falido. jogando algum. Eles estão Sobre ouvir estudando, música, eles não podem estar jogando com nem o nada, não. Spotify ligado e a gente não sabe, né? Vai É que- isso, mano? Mas É. pela imagem, dá para. Não, eles estão. Eu acho que o computer foco é lá class. só estudo mesmo. Taking computer class. É, isso daí. É Eu acho que isso aí. O que é? Esse taking, o que é, professor? Esse taking? Eles estão tendo aula. Take significa tomar, mas nesse Tomar? contexto, tomar. É Por exemplo, mexer, né? É? Manusear, eu Então acho eles que estão é roubando a sala? Não, então eles liter- estão roubando a sala. Taking, se é take é tomar e computador clássico, eles estão roubando os computadores da sala. Ó, literalmente significa tomar. Por exemplo, I take a drink. Eu tomo um drink, ok? Mas se eu digo assim, take a class English, eu não posso dizer literalmente eu estou tomando aula de inglês, eu estou tendo aula de inglês, ok? Então, nesse caso aí, o verbo take não vai ser literalmente entendido como tomar, ok? Vai ser Se entendido fosse como desse tendo jeito. aula de inglês, É ok? porque eu jurava que se fosse assim, estavam roubando a sala. Pronto. Professor, a palavra só ela tem um significado e quando ela é colocada em uma frase, ela acaba tendo outro, né? Isso, exatamente. A gente vai perceber que, na verdade, as palavras elas vão ter um sentido literal, mas elas podem ter também um sentido figurado ou outros sentidos dentro daquele idioma. Isso é bem claro, acontece também na língua portuguesa. Por exemplo, a manga da camisa, ok?
A manga, fruta, que eu como ou chupo, ok? A manga, aqui no Nordeste a gente diz, fulano gosta de mangá de Beltrano, então ele manga de alguém, ok? Então aí, mangá vai ter o sentido vamos dizer assim, de tirar onda da cara de alguém, ok? E ainda quem mora no sítio provavelmente já ouviu alguém dizer assim, fulano foi colocar o gado na manga, tá bom? Então a gente vai ver que uma palavra ela pode ter vários sentidos de acordo com o contexto, tá bom? Tranquilo para vocês até aí? Suave, suave, Isso. suave. Ótimo. Suave, mano. Bom, agora que eu vi que Suave, my brother. nessa sala. Mais fácil que Ok. tudo. Opa, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para vocês visualizarem direitinho. Pronto. Então, nós vimos que eles estavam tendo aula de informática, ok? Ou aula de computador. Isso literalmente, mas trazendo para o nosso contexto, eles estão tendo aula de informática, ok? To register for the lessons, I need to. Ou seja, para se registrar ou se inscrever nessas aulas lá de informática, eu preciso fazer o quê? Create account. Sim, criar Sim, uma sim. conta. Tem que criar uma conta. Isso aí é meio Deveria óbvio. ser Escrever um e-mail. write an email. Eu acho que Sim. sim, não? Sim, eu acho que para entrar na aula você tem que. Vou logar aqui. Precisa do Ok. e-mail. Uhum. Ah, Fill out a registration form. Quê? O que é Fill isso aí? out é sair da sua forma de registro. Preencher o formulário de inscrição. Ah, sim, sim. É, sim. Ok. Não, você não precisa comprar um passe para Aí poder entrar na aula. vai a ticket. Professor, aí quer dizer que Comprar um ticket passe seria ou passe, é? Ticket Pode seria ser Não, não é passe? passe, é tipo um bilhete. ingresso. Bilhete? Ah, Um eu bilhete, confundo. um ingresso. Ingresso. Ok? Hein, professor, Oi. muitas pessoas dizem que o brasileiro, a língua portuguesa no caso, né, tem muita palavra para dizer uma coisa só. É por isso que ele confunde às vezes, entendeu? É porque no Brasil eu acho que é dividido em várias regiões. Aí, tipo, cada região tem sua própria maneira de falar, sua própria maneira de se comunicar. É uma das línguas mais exatamente. complexas, assim, de se aprender. Por isso que eles preferem aprender o espanhol nos Estados Unidos, assim, na gringa, do que o próprio português. A Porque, nossa porque é língua, tipo uma língua meio termo, assim, entre o Brasil e os Estados Unidos. a nossa língua portuguesa, ela é riquíssima, certo? Ela é muito rica em comparação ao inglês, e especialmente o português do Brasil ainda é muito mais rico ainda, porque nós acabamos herdando o português, que é a língua oficial de Portugal, mas nós acabamos enriquecendo mais ainda com palavras que vieram de outros idiomas, de idiomas africanos, de idiomas Do latim. indígenas, latim, Isso vieram. pode trazer tanto coisas negativas quanto positivas, porque é mais difícil de aprender, mas por outro lado, deixa a língua mais bonita. Por exemplo, nos Estados Unidos, na gringa em geral, assim, não é na gringa em geral, eles usam o verbo to be, que Uhum. no Brasil é tipo um tsunami de coisa para aprender. É verdade. Então, pessoal, nós marcamos aí 3, mas a gente poderia, na verdade, deixar apenas uma opção. Qual seria a opção mais adequada aí para quem quer fazer uma inscrição no curso? Create account. Criar uma conta? Eu acho que é desse negócio de registração, negócio de... Registrar, Na verdade, a gente teria que formulário. preencher um formulário. É exatamente isso aí, A é que eu gente não, teria que preencher um não sei. formulário de inscrição, ok? E aí nós vamos trabalhar justamente esse formulário de inscrição agora mesmo, ok? Compartilhando aí a minha tela, o nosso formulário de inscrição aí, o Registration Form, do nosso curso básico de informática, ok? Basic Computer Course. Basic Computer Course, ok? Percebam aí que eu já falei essa palavra computer com duas pronúncias ou dois sotaques diferentes.
teve um momento que eu falei computer, ok? E teve um momento que eu falei computer, como se esse T aí fosse um R. A gente vai encontrar esses dois sotaques entre os americanos e os britânicos. Se você ouvir o britânico, você vai perceber que ele vai dizer mais computer, ok? Mas se você ouvir o americano falar, como ele é mais, vamos dizer assim, um pouco mais informal, na forma de falar o inglês, ele vai dizer computer. É mais povão. Isso, é mais povão. Seria bem parecido com o português de Portugal e o português do Brasil. Os portugueses lá de Portugal, eles vão dizer, dê-me um pão, ok? A gente vai chegar aqui no Brasil, na bodega, ou então na padaria, a gente vai dizer, me dê um pão, ok? Me O dê um próprio nome pão. bodega, eu acho que já é um pouco povão assim. Verdade, é verdade. Então, você vai ver que um português, de forma alguma, ele vai chegar na padaria dizendo, me dê um pão, porque para isso é um erro grotesco para eles iniciar uma frase com pronome oblíquo, certo? Então, eles vão dizer, dê-me um pão. Então, eles vão colocar o pronome oblíquo depois do verbo dê-me, ok? Dê-me um pão. Quando Aí eles no Brasil seria me dê, né? Me dê um pão. a gente vai dizer Me dê um pão aí. Me vê 2 ratão. Exatamente. Certo? Então a gente é mais informal, a gente não preza tanto pela gramática, ok? Embora, logicamente, a gente precise dominar essa gramática, tá bom? Então olhem aí o nosso registration form e vejam aí se vocês conseguiriam preencher esse formulário direitinho ou se ficaria alguma dúvida a respeito de alguma informação, o que colocar aí. Eu tenho uma. Qual? O que é esse zip code? Ótimo. Boa dúvida. Seria o nosso CEP. E por que zip? Zip seria de quê? Negócio de calça? Na verdade, É tem que também... parece, é porque parece. Pode ser que o zip venha do inglês para português. Exatamente. Na verdade, como o CEP parece mesmo aquele flash clear da calça, então eles acabam pegando essa expressão zip code, ok? Seria um código Tá zipado, explicado. ok? O código zipado. Teria mais alguma dúvida aí? É porque acho que, eu não sei, no computador não tem aquele arquivo .zip, né? Algo compactado, assim, mais ou menos. Tem sim. Quando Mas você vai, acho que você não era para extrair. Pô, exatamente. velho, agora eu fiquei imaginando se o Meet tivesse propaganda. Aí do nada, Tedinho faz assim, mãozinha pro alto, veio pra lá e pra cá. Vamos preencher o nosso formulário de Ah, não, velho. inscrição? Sim. Pode Pronto, começar. eu vou preencher junto com vocês, porque a nossa atividade 1 que eu postei lá na plataforma é justamente vocês simulando que estão fazendo a inscrição nesse curso de informática, o curso de computador, ok? E aí, logicamente, é possível que surja alguma dúvida lá, e aí nós vamos preencher logo aqui para que não fique nenhuma dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Só um momento. Eu vou preencher com os meus dados, tá bom? Aí, student name. Então, ficaria o meu nome, ou no caso aí, o seu nome, ok? Aí eu poderia colocar só uma parte do meu nome, seria interessante, se eu estou fazendo aí uma inscrição no curso. Seria interessante eu colocar só uma parte do meu nome? Não, né? Porque daí tem que saber o nome todo. Pra É ser mais formal. interessante. Isso, se você está colocando aí, fazendo a sua inscrição, então é interessante que você coloque o seu nome completo. Eu não sei, mas em inglês eu não sei se divide em 3 também, porque tem o nome do meio e o sobrenome. Isso, exatamente. Então, se por acaso vocês estiverem, o nosso colega aí já falou a respeito disso, deixa eu compartilhar com vocês. Se de repente, lá no formulário de vocês disserem assim, full name, ele está pedindo para você fazer o quê?
full name. Para você colocar só uma parte do seu nome. Nome completo. Não, nome inteiro. Nome completo. Já- Ótimo. Full name, né? No full name, botar o nome completo lá pra ter perigo Isso. botar no de ficar full name. informal. Aí nickname eu vejo isso muito em registro de jogo. Pronto. Que é apelido, É isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Então, o full name vai ser o seu nome completo. Então, se lá no formulário pedir full name, você vai colocar o nome completo, ok? Então, nesse caso aqui, eu coloquei o nome de uma artista americana, a Catherine Elizabeth Hudson. E aí, aqui é o nome completo dela, ok? Vocês imaginam quem é essa criatura, a Catherine Elizabeth Hudson? Katy Perry tá falando lá embaixo, Nick. Exatamente. Então, se por acaso no nosso formulário pedir apenas o first name, então vocês vão colocar qual nome então aí? Primeiro. Isso, o primeiro, ok? Professor, mas assim, seria uma abreviação, assim, esses nickname que as pessoas, no Seria caso, o um exemplo aí apelido usa. ou um pseudônimo, ok? Assim, meus amigos, alguns me chamam de Biel, então acho que seria isso. O nickname seria ou o apelido ou um pseudônimo. Um nome que Artístico, você por exemplo, inventou né? para si, ok? É, No porque caso tem aí, uns que são as abreviações, tá ligado? Tipo, o meu é Luiz aham, Henrique. E em games, assim, eu uso Luiz. Aí tem amigo meu que, sei lá, tem o nome de, sei lá, Douglas e usa Darkzinho do PVP, tá ligado? pronto, aí é o pseudônimo dele, ok? Para o jogo. No caso Entendi. no caso aqui, percebam que no nome completo da Katy Perry, você não vai encontrar em lugar nenhum esse Perry. De onde foi que surgiu esse Perry? Na verdade, foi apenas um Ela tinha pseudônimo. muito filhas e ferro. Isso, é apenas o nome artístico que ela criou, ok? Kate, que seria aí o apelido dela, provavelmente, e ela acrescentou o Perry, que é um pseudônimo. E aí seria o nickname, o pseudônimo dela, ok? Tranquilo para vocês até aí? Sim. Ótimo. Então, onde pedir no formulário first name, está pedindo aí o primeiro nome. Seria aquele nome que a sua família lhe deu, ok? Se pedir middle name, está pedindo o nome do meio, ok? É bem interessante que quando, por exemplo, se você entrar numa faculdade americana, dificilmente o professor vai pronunciar o seu first name, o seu primeiro nome. Geralmente eles vão chamar você pelo segundo nome, pelo middle name. Então, nesse caso aí, a senhora Katy Perry seria a Miss Elizabeth, ok? A Miss Elizabeth, ok? Eles vão chamar você, eles vão, vamos dizer assim, se pronunciar a você mais pelo segundo nome. No caso aqui do meu nome, provavelmente alguém que não tem muita intimidade comigo vai me chamar mais de Mr. Cesário, ok? Mr. Cesário. Vai me chamar mais pelo middle name, ok? Ô, professor, mas isso seria mais na gringa, né? Eu chamar de Misha Cesário. Seria difícil aqui no Brasil alguém chamar assim. Sim, com certeza. Mas E aí, meu rei? É na porque verdade, lá eles acham uma falta de educação chamar pelo primeiro nome, eu acho. na verdade, quem vai lhe chamar mais pelo seu nome é quem tem mais intimidade com você. Vai ser sua família, os seus amigos. Vai chamar você pelo primeiro nome ou então talvez pelo nickname, seria o apelido. Por exemplo, Mister. Assim, como é que. Por que no Brasil não tem diferença? Senhor. Senhora. Senhora é uma mulher casada, não necessariamente velha. É assim, uma mulher comprometida. E senhorita é uma mulher solteira. Isso. Aí nos Estados Unidos, Já para o Miss. homem, Mister vai servir tanto para o homem solteiro como para o homem casado. Só que essa é uma expressão mais formal. Você vai ver que quem vai chamar mais você de Mister vai ser alguém que não tem muita intimidade com você. Na sala de aula, o professor, você vai de repente fazer uma entrevista de emprego, então a pessoa lá não tem muita intimidade, então vai lhe chamar de Mr. Cesário, ok?
Então vai ser, aí essas expressões vão ser mais para situações um pouco mais formais, tá bom? E o last name, aí no finalzinho, aqui onde eu estou passando aí o meu cursor, vai ser o último nome, ok? No caso aí, Hudson, ok? Professor, onde é que esse last name vai ser utilizado? Geralmente só em formulários mesmo de inscrição. De repente eles pedem lá para você colocar qual é o último nome seu. Esse last name vai ser o que a gente chama aí de sobrenome, ou surname, ok? Vai ser o nome que você recebeu de família, tá bom? Tranquilo até aí, gente? Sim, sim, sim. Uma Beleza. pergunta. Esse full name, ele, mesmo que você mude seu nome, o full name é o nome de batismo, não necessariamente batismo, nome de nascimento, ou você pode usar o nome que você mudou. Ou o nome que você mudou, você vai ter que botar no Não, first name, middle name e nesse, bachelor name. tu diz essa mudança em cartório. Ah, cartório, você vai se registrar contra o nome. Pronto, se você se registrar com outro nome, logicamente, quando você for fazer a sua inscrição, você vai colocar o seu nome oficial. Ok? Ok. Aqui é date. Uma pergunta, Gabriel. Oi. Nos Estados Unidos, eles alteram a data, eles colocam o mês primeiro e o ano. Não, pera, é o mês, o dia e o ano. Altera assim. A gente vai ver em aulas posteriores que os americanos colocam de uma forma e os britânicos acabam colocando de outra. Mas É que nem o bairro, né? Também que eles colocam, eles Mas nós vamos fazem. deixar isso para uma outra aula, porque senão essa vai ficar muito alongada. A gente vai passar dos 50 minutos e aí vocês já vão acabar se distraindo com outras coisas. E eu não quero que isso aconteça, tá bom? Então, vamos para o nosso formulário. Então, vamos preencher agora, continuando aí o preenchimento do nosso formulário. Está pedindo aí o date of birth. O que seria isso? Date of birth. É data de nascimento, data do A data aniversário. de nascimento. Então, eu vou colocar aí a minha data de nascimento. Ok? O ano aí está errado, viu? Eu estou colocando aí só para não dizer aí. Eu jurava que o senhor era mais novo, mas assim é demais. Só para dar uma de adolescente aí no grupo de vocês. Relaxa. Pronto. Location. Location vai ser país? Eu não sei, porque ali tem City Isso. embaixo. Vamos pensar um pouco. Acho que é região, né? Ceará. Olha só, eu perguntei aí, vamos raciocinar um pouco. Eu acabei de perguntar a data de nascimento. Logo em seguida eu pergunto o local, o location. O que seria que eu colocaria aí? A cidade natal, lugar de nascimento. Ótimo. Se eu acabei de perguntar a data de nascimento e em seguida eu pergunto a location, eu estou perguntando o local de nascimento, a cidade natal. Então, eu vou colocar. Então, assim, professor, se eu morasse no Texas, isso é nos Estados Unidos, né? Se eu morasse no Texas, e daí eu morasse nos Estados, assim, nos Estados não, na Las Vegas, eu teria que colocar Texas aí, né? Se eu nascesse no Texas e morasse nas Las Vegas. Exatamente. E, na verdade, você deveria colocar o local, a cidade onde você nasceu lá no Texas. Ok? Sim. Pronto. Agora o nosso formulário está pedindo address. O que seria? Endereço, né? O endereço onde você nasceu, o número da casa. O endereço. Ok? E aí nós vamos ver agora como é que se faz isso em inglês. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu coloquei aí 3 situações. Para passar corretamente o seu endereço completo, devemos fazer desta forma, ok? Primeira coisa, vem o número da casa ou da sua residência, ok? É a primeira coisa que se coloca no endereço.
Em seguida, vem a rua ou a avenida em que você mora. Nesse caso aí, eu coloquei a Avenida Paulista, ok? O número aí 900 é Paulista Avenue, ok? Seria a avenida em inglês. Gabriel, Lo complicado. Quando eu vou pedir comida, eu peço, entrega aqui na casa do professor Eric. Paulista, eu preciso colocar em inglês? Não. Pessoal, aprendam uma coisa. Nomes de pessoas e nomes de lugares, você não precisa traduzir para o inglês, ok? Especialmente em endereço. A não ser, logicamente, Brasil, como você está vendo aí, a gente vai colocar sim em inglês. O estado, a rua, a cidade, você vai colocar tudo em português mesmo. Não precisa fazer uma tradução para o inglês, tá bom? Então, 900 Paulista Avenue, São Paulo, a sigla também SP. Em seguida veio o zip code. Seria o que o zip code? O que seria o zip Oi? code? É código postal? Isso, código postal, que a gente chama aqui no Brasil de CEP, não é isso? E em seguida, Brasil, ok? A segunda situação é alguém que mora em uma rua de Cedro, ok? Mora no número 115, residência 115, em José Ascioli Street, ok? É muito estranho essa mesclagem do inglês com o português, fica, sei lá. José Por exemplo, my Acioli. name is Gabriel de Lima Lopes, fica muito estranho. Verdade. Mas é só uma questão de convenção. Você vai ver que quando você começa a praticar, isso vira uma coisa natural para você, ok? Então, a mesma coisa. José Ascioli Street, Street aí é rua, viu, pessoal? Cedro, CE 63400, Brasil, ok? Gabriel, mas eu não moro na cidade, eu moro na zona rural. Então, eu coloquei também uma situação aí também de Cedro. Sítio Candeias. Gabriel, eu não coloco esse sítio em inglês. Quando se usa a terceira pessoa, fica todo confuso achando que tá falando comigo. Eu, quê? Eu preciso colocar em inglês a palavra sítio? Não, até porque se você colocar sítio, literalmente sítio em inglês é site, ok? Então, se você colocar site Candeias, dá a impressão que você está colocando aí um site em inglês. Então, quando você coloca a palavra site, que literalmente é sítio em inglês, eles vão entender como site, o endereço eletrônico lá da internet. Mas Okay? não é tipo farm, Pronto, aí você coloca sítio Candeias mesmo, e aí se você quiser identificar aí que é o campo ou é a zona rural, então coloca entre parênteses lá, countryside, ok? Que significa zona rural, ou então field, que significa o campo. Ou então coloca farm, que é a fazenda, tá bom? Só para identificar que é no campo, na zona rural. E aí o demais fica do mesmo jeito. Cedro, Ceará, ok? 63400 é o zip code. E o país, Brasil, ok? Tranquilo até aí? Sim. Sim, né? Então, nesse caso aqui, voltando. Nesse caso aqui, pessoal, onde a gente estava colocando, percebam que eu não pedi aí o full address, o endereço completo, ok? Porque embaixo eu coloquei city, que é cidade, e state, que é o estado, ok? Então, nesse caso aí, eu vou colocar apenas o nome da minha rua, ok? Aí eu vou colocar aqui onde eu moro. Dentro. Que é street, ok? Ah, eu esqueci de colocar o número da minha residência. E vem sempre antes, ok? Porque aí não precisa colocar o nome completo, porque aí já se divide no formulário. Isso, exatamente. Agora, se eu pedir full street, aí você já sabe que vai colocar o endereço completo, ok? Aí onde tem city, você vai colocar a sua cidade, ok? No caso aí, eu vou colocar a cidade onde vocês moram,
Cedro, ok? Eu estou morando atualmente em Vaze Alegre, já morei aí em Cedro, mas atualmente estou morando em Vaze Alegre. State, nós vamos colocar aqui Ceará, ok? Country, Brasil com Z. isso, Brasil com Z, E Brasil. por que com Z? E por Porque que aí, com Z? porque aí o nosso formulário é em inglês. Provavelmente nós estamos. Aí a gente está fazendo de conta, fazendo uma simulação que a gente está fazendo essa inscrição em um curso de informática em uma escola lá nos Estados Unidos, ok? Mas geralmente é tudo moderno, aí você clica, aí você já seleciona o próprio país. Mas pode aí Sim, sim. acontecer também de o formulário não ter já essas informações, ok? Então, aí onde tem zip code, 63400, 000, opa, meu formulário acabou saindo aqui, Aí voltando, precisa bastante para você fazer uma compra, né? pronto, é verdade. E-mail address, o que Bota Zezinho da sanfona@gmail.com. Pronto. Seria aí o meu endereço de e-mail, não é isso? E aí percebam Sim. embaixo aí que agora eu vou preencher o fone, ok? Telefone. Aí é nós tipo telefone fixo, o telefone da casa, o telefone principal. temos Aí o outro é o telefone do seu celular, né? Pronto, exatamente. Então, onde tem home phone, vai ser o meu telefone doméstico, provavelmente aí o telefone fixo, ok? E aquele mobile cell phone é o telefone móvel, né? Isso, que é o que a gente chama de É o aparelho, é o celular. Isso, ok. Muito bem. Então, nem vou preencher para a gente não perder tempo, tá bom? Porque a gente já O está nome do papai e o nome da Professor, mamãe. mas não é, é Monte ou é Monte ali? É Monter? Depende, eu acho que formalmente é legal falar mother. E mother e father. E assim, mais informal, mom, dad. Isso, exatamente. Ok? No caso aí, como eu estou preenchendo um formulário, é uma situação formal, eu vou colocar mother, ok? And Mas father. aí, tipo, professor, aí pode colocar só até o nome do meio, né? Porque não tá pedindo o nome completo do pai e da mãe. Mas como é um formulário de inscrição e é uma situação formal, é interessante que coloque o nome completo, ok? Agora, de Ok. repente, você está numa situação informal e alguém lhe pergunta o nome da mãe, então você pode dizer apenas o Pode primeiro dizer até nome. o primeiro nome só. O nickname dela. Isso, ótimo. Pronto, observem agora essa situação. Ainda trabalhando com... Ok, é o professor mandando uma mensagem para a classe. Ali, form teacher to class. Isso. Lá em cima, vocês têm if you can't beat them. Alguém sabe o que significa? Eu não sei. Você consegue engolir isso, poder isso? Pronto. E a mensagem que está no celular do professor, vocês conseguem ler? Eu acho que é tipo uma zoadinha aqui quando a mensagem chega. Faz... This grip, test me your homework. Isso. Dá para Ah, entender, tá. Eu pensava que era dos alunos. dá para entender alguma coisa dessa mensagem Pera. do professor? Ele tá usando tipo a linguagem digital, né? Isso, ele está usando a linguagem de redes sociais, uma linguagem abreviada. Semelhante a isso aqui, ó. Se fosse em português, provavelmente a mensagem seria essa daí, ó. Isso não é demais? Olha como eu coloquei o não abreviado aí, ó. E o demais eu coloquei o desenho e o sinal de mais, ok? Foi mais ou menos isso que ele fez em inglês. Aqui, adiciona aqui essa atividade, obrigado. Aí onde Professor, tem é aquele GR8, é great, é? great, exatamente. Acho que isso é tipo uma crítica social, que tá ficando muito moderno, aí os professores estão dando mais aula digitalmente. Só que isso eu acho que essa charge foi feita antes da pandemia, porque eles ainda estão em sala de aula. Sim, com certeza. Então, olha só, em português a mensagem seria mais ou menos isso. Isso não é demais? Adicione aqui sua atividade. Obrigado. Ok? Os alunos estão até um pouco espantados. Isso. Por que será? É interessante, voltando para a mensagem original, para o cartoon original lá. Então, a primeira frase lá em cima, onde eu estou passando o meu cursor, diz assim: If you can't beat them. Se você não pode vencê-los,
Junte-se a eles. Essa aí é Aham. velha. O que foi que o professor fez? O que que essa mensagem quer passar para a gente? E os professores estão se adaptando ao ensino. Exatamente. É melhor Por se quê? enturmar do que se afastar dos alunos. Porque os Isso. alunos Por quê? Exatamente, evoluíram. fica até um trabalho mais legal do que você É, ficar, Vamos, tipo, eles se sentem é, mais confortáveis, tá ligado? se eu não me vamos engano, na lembrar. Finlândia, existe uma matéria obrigatória do Minecraft, que é aquele joguinho lá. Verdade. Vamos voltar aí um pouquinho ao ano de 2019, certo? Não vamos voltar a 2020 porque a gente já estava no modo remoto por causa da pandemia. Mas vamos voltar a 2019. Vocês iam para a escola, levavam o celular e provavelmente o professor ficava repentinamente e continuamente dizendo: guarda o celular, criatura, eu vou tomar esse celular, criatura. Vocês ouviram muito isso? Sim, sim, Na minha sim. sala tem, só que não foi comigo. Pronto. Eu Então também. aí esse texto, esse cartão é justamente uma situação semelhante a essa. Então, se você não pode se unir a ele, aliás, se você não pode vencê-lo, como vocês disseram, una-se a eles. E aí o que que o professor fez? Mandou mensagem. Mandou a atividade de casa lá no celular, ok? Já que o professor não pôde vencê-los, então vou utilizar o que eles têm utilizado, que são as redes sociais, é o celular, é a tecnologia. Então a gente percebe aí que esse texto ele tem um certo senso de humor, certo? Ele é até um pouco engraçado. E esse tipo de texto, pessoal, a principal mensagem dele é justamente isso, é chamar a atenção para uma situação, só que chamando a atenção de uma forma engraçada, ok? Aí é como seria o texto, ok? Se a gente colocasse ele bem direitinho. It's not this great. Isso não é ótimo. Text me your homework. Digitem aqui o seu trabalho de casa. Obrigado. Thanks. Ok? Então, o TX aí seria o thanks. Tá bom? Pronto. E aí, para a gente finalizar a nossa aula, chegamos então ao nosso último slide. Esse texto aí, pessoal, vocês vão encontrar no nosso livro, na página 24, ok? E tem a atividade na página 25, tá bom? No entanto, vocês não vão precisar fazer a atividade da forma que está aí no livro, porque eu dei uma enxugada, uma resumida ao máximo nessa atividade e já coloquei lá na plataforma para vocês, tá bom? Já para facilitar a vida de vocês. Esse texto também, que está na página 24, eu já coloquei também lá na nossa atividade. Então, observem esse texto aí. E digam para mim, quem não tem o livro, como eu disse para vocês, já vai ter o texto, que é esse aí, e a atividade já bem resumida, de uma forma bem enxuta, bem objetiva também lá na plataforma, tá bom? Então, se você não estiver com o livro, isso não vai ter problema, porque a atividade e o texto já vai estar lá na plataforma. Observem esse texto e digam para mim de que gênero textual faz parte esse texto. Que tipo de texto é esse? Ele é um texto... Infográfico. Oi? Infográfico. Um infográfico? Cartaz. Eu acho que é tipo um infográfico que tem os porcentagens, as coisas ali. Pronto. Então, olhando para esse texto, se eu perguntasse para vocês como é a estrutura de um texto do gênero infográfico, o que vocês responderiam para mim? Como é a estrutura desse tipo de texto? Professor, um padrão que tem muito aí há muitas porcentagens, essas coisas. Porcentagens, ok. O que mais que você... Pronto, vamos dizendo o que vocês veem aí no texto que a gente acaba no final fazendo uma conclusão. Me digam,
Já começaram me dizendo aí sobre porcentagens. Que mais que vocês Tem veem figuras aí? ilustrativas também ali, ó. Figuras ilustrativas, muito bem. Que mais que vocês veem? Nós temos linguagem verbal nesse texto. Tem Claro. muita linguagem Linguagem verbal. mista. Exatamente. Valores, ok. Vamos ter números, não é isso? Temos gráficos, nós temos algum gráfico aí? Porcentagens. Sim. Vamos ter esses computadores aqui indicando como se fossem um tipo de gráfico, ok? Um gráfico? Mas como é que identifica que isso é um gráfico? É Na muito verdade, difícil. porque nós vamos ter um computador amarelo e os outros laranja, para indicar aí que apenas um percentual desse gráfico diz respeito a alguma informação, tá bom? Entendi. Então, olha só, pessoal. Se eu perguntasse para vocês lá na atividade o que seria o infográfico, só pela própria palavra infograph, informações que diz respeito a informações de gráficos, nós poderíamos dizer que é um tipo de texto que ele combina a linguagem verbal, no caso aí as informações, com uma linguagem visual, que essa linguagem visual aí vem em forma de gráficos, vem em forma de percentuais, vem em forma de números, vem em forma de ilustrações, de imagens, como vocês falaram, ok? Então, o infográfico, ele une a linguagem verbal com a linguagem visual, ok? Outra coisa que eu quero que vocês percebam, esse texto, a gente poderia dizer que ele é um texto curto ou ele é um texto longo? Curto. Professor, sim, Curto. curto, eu acho que é curto por conta que tem muita coisa ilustrativa, mais para verbal, assim, letras, palavras. Pronto. Ele é curto porque ele traz informações de uma forma muito resumida, ok? Traz essas informações para a gente. A informação verbal, ela vem de uma forma bem resumida e para ser bem rápido, para a gente entender de forma bem rápida, ele traz outras informações ilustrativas ou em forma de números ou em forma de gráficos, certo? Então, é um texto que traz informações rápidas, tá bom? Porque ele vem numa linguagem verbal bem resumida e para completar essas informações, nós vamos ter ilustrações, números, gráficos, percentuais. Tranquilo para vocês? Sim. Ótimo.